Hoje eu vou falar um pouquinho sobre diagramação do formulário, em que algumas perguntas chegam com relação ao tipo de organização que o software Sphinx faz das questões dentro do formulário. Então, a flexibilidade do Sphinx, ela permite que o pesquisador opte se ele quer trabalhar com uma questão por tela, duas questões, ou então um conjunto de questões específicas que tratam de uma determinada dimensão, um pilar da pesquisa, e organize os demais pontos em outras páginas. Então, esse jogo que tem da quantidade de questões, elementos em cada uma das páginas, ela é uma opção do pesquisador, de quem está realizando, quem está organizando a pesquisa dentro do software Sphinx. Mas tem um detalhe aí que é justamente qual é o tamanho que eu tenho disponível para poder colocar essas questões à disposição do respondente. Porque quando eu inicio um projeto, o Sphinx ele propõe um tamanho de tela, mas esse tamanho é algo que eu posso jogar dentro do meu formulário para poder justamente ter uma questão por tela ou ter diferentes questões por tela. Então, dentro do software, na parte do questionário, e aqui eu tenho um determinado tamanho de tela, aqui eu tenho alguns formulários com as questões, e note que ele é diferente. Eu tenho uma barra de rolagem, que ela é maior ou menor em função do tamanho do formulário. Por padrão, o software ele automaticamente faz a organização do tamanho da tela em função da quantidade de elementos que tem disponível na página. Ou seja, ele tem essa função de sanfona, em que se eu tenho, por exemplo, duas questões numa tela, ele vai diminuir o espaço de formulário, mas se eu tiver 10 questões, ele vai aumentar. O que dita este tamanho de formulário é, dentro do menu Formulários, Propriedades, eu tenho um determinado tamanho. Esse tamanho, ele pode ser personalizado. Então, eu tenho o item personalizado, que é o que já está escolhido dentro deste formulário, e aí eu jogo com largura e altura. Quanto maior a minha altura, mais elementos eu posso colocar dentro do formulário. Então, neste caso, eu tenho estas questões e ele automaticamente vai organizar para mim um formulário em que, em função da resolução, do tipo de acesso que eu tenho, ele vai ter barra de rolagem ou não. E também posso colocar em diferentes páginas uma questão por tela. Um ponto importante é que eu tenho essas áreas logo embaixo, que são áreas de rodapé e área de cabeçalho. Então, esses são elementos que, ao redimensionar o formulário, eles vão ficar na posição correta. Vamos ver aqui um outro formulário que é semelhante. E esse que estava sendo criado, que é um novo formulário, posso determinar, então, que eu quero ter uma questão por tela. Então, se eu for pegar ali as questões de avaliação, posso colocar lá a questão do posicionamento do técnico, no caso dessa pesquisa. Acrescento uma página, então página em branco, acrescento o segundo elemento. Então, mesmo que eu tenha um espaço grande de formulário que esteja vazio, ele vai redimensionar em função dessa minha escolha de diagramação, onde eu tenho uma questão por tela.